Ok. Então, vamos começar o nosso tempo de hoje à noite aqui. O nosso assunto de hoje aqui, o tema da nossa... hoje é a nossa terceiro encontro aqui. Mas o tema aí é chamado aí de o grito das crianças. E por que o grito das crianças aí, né? A ideia é que nós temos os nossos filhos de uma forma muito clara, muito evidente, gritando de várias maneiras para nós, pais, as necessidades reais que eles estão experimentando. Então, um pouco de observação e um pouco de atenção da nossa parte vai nos fazer perceber quais são as reais necessidades dos nossos filhos aí. E é muito importante que a gente entenda quais são as áreas que nós, como pais, precisamos atender nos nossos filhos. Quais são as dimensões da vida de uma criança, que, na verdade, são as dimensões da vida de uma pessoa. E cada uma dessas áreas, elas sofrem um impacto, e um impacto que hoje nós vamos olhar a dimensão e a profundidade que esse impacto causa da nossa presença, o quanto nós presentes, como pais presentes ali, atuando na vida dos nossos filhos, como isso vai causar um impacto quando estamos presentes de forma positiva e quando estamos ausentes de forma negativa. Então, a primeira coisa que precisamos entender é isso, que nós temos uma influência realmente muito grande na vida dos nossos filhos. E essa influência, ela se dá através da nossa presença. Então, hoje, aí, basicamente, o que nós vamos estar vendo é isso, algumas pesquisas aí que falam sobre a questão da orfandade, quais são os efeitos da orfandade. Mas olha só que interessante esse dado e aquilo que ele fala sobre a questão da orfandade. Aí diz o seguinte, que praticamente todas as grandes patologias, elas têm sido associadas à questão da orfandade. Então, crimes, vários deles aí, que envolvem aí abuso no uso de drogas, de álcool, gravidez precoce, gravidez na adolescência, suicídio, tudo isso aí, de alguma maneira, está correlacionado fortemente com a questão da orfandade. E mais do que isso aí, do que com qualquer outro valor aí para a vida da criança. Então, isso é muito importante que a gente perceba essa questão aí, de que nós, como pais, nós exercemos um papel realmente muito grande e que existem realmente consequências muito grandes na vida dos nossos filhos. Essas consequências, elas acabam fazendo com que muitas das crianças elas andem por caminhos e esses caminhos são demonstrações, ou são tentativas dessa criança de chamarem a nossa atenção. Então, muitas vezes, nós vamos ver hoje aqui a questão de um comportamento, por exemplo, por que o meu filho mente? Por que ele não fala a verdade? O que acontece se eu nunca ensinei ele a mentir? Sempre ensinei ele a falar a verdade. O que acontece que faz com que meu filho acaba mentindo? Então, crianças que vivem em casas onde não há presença paterna, ou seja, os pais não estão ali, ou o pai não está ali, elas têm
elas são mais propensas a, por exemplo, serem mais pobres, elas serem vítimas de abusos por conta dessa ausência aí. Elas são mais passíveis de serem influenciadas na questão do uso de drogas, de álcool. Elas sofrem, às vezes, problemas de saúde, nós vamos ver isso hoje também. E eles também, os meninos, são mais propensos a se envolverem em crimes, inclusive. Então, é muito interessante olhar para pesquisas e você vai, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Mas você vai lá, você encontra aquele monte de garotos, 14, 15, 16 anos, e quando você faz uma pesquisa rápida com eles, perguntando a respeito dos pais, a maioria, 95% deles, cresceram em um ambiente sem pais, numa ausência de pais. Então, isso faz uma diferença muito grande. E isso faz com que a presença do pai se torne realmente muito significativa na vida deles aí. Então, isso, para nós, é muito importante a gente entender isso aí. Mas olha só que interessante esse outro aspecto aqui, olha. Que aqui diz... deixa eu colocar para você aqui. Fernandão. Que 63%, olha, dos suicídios ocorrem em lares sem pai. Olha que coisa incrível isso. 80% dos estupradores vêm de lares sem pai. 70% dos jovens que se encontram em alguma instituição, como eu falei agora, vêm de lares sem pai. E 32% de todas as crianças do mundo, elas não vivem com os pais, ou com o pai, né? As crianças lares sem pai, elas são 2 vezes mais propensas a apresentarem problemas emocionais e comportamentais. Elas terminam o ensino médio e a faculdade com uma média de nota muito inferior aos outros, aqueles que cresceram em um lar que tem o pai presente. Elas apresentam um pior desempenho em testes padronizados e elas também têm maior probabilidade de usar drogas, o que é muito triste aí. Então, eu queria que a gente hoje pensasse um pouco nessa questão de como é importante a nossa presença ali e quais são os impactos da ausência do pai em casa. E quando a gente está falando de ausência, há pelo menos 3 tipos de ausência que nós podemos ver aí. Nós podemos ter, por exemplo, a questão de ausência por uma questão de morte, né? Uma doença extrema. Eu tenho um amigo que o pai dele, quando ele nasceu, com 2, 3 anos, o pai dele teve uma enfermidade. O pai viveu ainda muitos anos, mas o tempo todo numa cama e quase que vegetando ali. Então, esse é um tipo de situação que causa a ausência paterna. Uma outra é a questão do divórcio, né? Ou o abandono, o pai que saiu de casa e não voltou mais, tal. Mas a terceira, que talvez seja a que mais nos interessa aqui, é a questão da ausência paterna por uma questão de negligência, é uma questão de inatividade. Como a Paty estava falando ali antes, né? Aquele pai que chega em casa e ele senta aí no seu sofá e ali ele fica em frente à televisão porque ele não se sente na obrigação de fazer mais nada ali. Então ele está ali fazendo aquilo que ele acha ser o ideal aí para a vida dele. Mas nós precisamos, e o que eu quero hoje à noite que a gente trabalhe aqui, é com essa ideia. Quais são as coisas que nós, como pais, temos que fazer com os nossos filhos? E quando nós ganhamos
essa consciência de que, puxa vida, a falta da minha presença ali, a falta da minha atuação na vida do meu filho, na vida da minha casa, isso vai trazer desdobramentos, ou podem trazer desdobramentos para os meus filhos, que amanhã ou depois, de alguma maneira, isso vai me afetar de volta. Porque não tem uma coisa mais difícil hoje de a gente lidar do que filhos que estão desconectados conosco e que acabam se envolvendo aí com droga, com criminalidade, com uma atitude de rebelião, em que é uma situação em que a gente fica, muitas vezes, sem saber o que fazer, porque exatamente na hora que nós tínhamos que fazer alguma coisa, nós fomos omissos ou não fizemos aquilo que devíamos fazer. Eu, particularmente, essa semana, eu recebi uma chamada de uma irmã, a minha irmã, que é 2 anos mais nova do que eu. Essa minha irmã, há 27 anos, mora fora do país, mora na Alemanha. E ela tem uma filha, e essa semana ela mandou uma mensagem para todos os irmãos, toda a nossa família aqui, falando da situação que está enfrentando com a filha. A filha tem 14 anos. E a filha simplesmente abandonou a escola, ela está com algumas dificuldades, e uma característica grave aí é que essa minha sobrinha, filha dela, tem apresentado reações muito agressivas, inclusive contra ela, mas contra amiguinhos e tudo mais. Só que vocês não sabem, eu vou dizer isso aí para que vocês entendam a gravidade disso aí. Essa minha irmã, ela é viúva. E essa minha sobrinha, ela vem experimentando a ausência do pai já por 8 anos, 7 anos. Então, ela tinha 7 anos quando o pai faleceu. Mas pior do que isso, o pai dela tinha dificuldades no relacionamento com o pai dele, ou seja, com o avô dela. Então, ele já trazia uma carga de problemas de paternidade. E nós vimos aqui nas pesquisas aqui que eu falei, que um dos problemas que pode ocasionar na vida de um filho com um problema de paternidade, de orfandade, é a questão do suicídio. E a gente tem visto as taxas de suicídio, não só aqui no Brasil, mas no mundo, aumentarem na mesma proporção ou maior até do que essa questão da ausência paterna. E olha, infelizmente, essa minha irmã passou por essa experiência. O marido dela acabou se matando, enforcado. Uma cena terrível. E os filhos hoje não têm mais o pai, sofrem essa ausência do pai, mas essa é uma situação que está bem próxima a mim, em que, infelizmente, eu só posso aconselhar hoje a minha irmã e tudo, mas eu sei que um dos desdobramentos que está acontecendo na vida da minha sobrinha é um desdobramento causado pela ausência de um pai. Então, que Deus nos livre de experimentarmos isso. Porque conversando com a minha irmã, é muito triste você ver uma pessoa em que ela diz: eu não sei mais o que fazer com a minha filha. E nenhum de nós quer experimentar ou quer viver uma situação como essa. Por isso, nós precisamos não só lembrar, mas precisamos saber a respeito de quais são as principais responsabilidades, mas a principal responsabilidade de nós, como pais, na educação da criança, é propor ou proporcionar para ela a possibilidade, na totalidade da vida dela, nós precisamos
fazer com que ela tenha apoio nas 6 dimensões da formação de um ser humano. E essas 6 áreas são a área espiritual, a área física, a questão do ambiente, né, onde ela está envolvida, a questão emocional, intelectual e também nós temos que olhar para a questão social. Então, quando nós olhamos e percebemos aí que essas áreas são importantes na vida dos nossos filhos, nós precisamos trabalhar em cada uma delas. Eu queria que hoje a gente olhasse quais são as influências que nós temos e quais são os resultados em cada uma dessas áreas aí. Para isso, uma coisa que é importante a gente saber e a gente se atentar a isso é que nós temos aí 6 áreas, como eu mostrei para vocês aí. Então, nós temos aí a questão da área emocional, a área física, a área social, a área do ambiente, que é ali a cultura onde a criança está envolvida ali, e a parte intelectual. Mas o centro dessas áreas todas aí é a questão espiritual. Então, a formação espiritual dos nossos filhos e o quanto essa dimensão na vida deles está sendo desenvolvida, essa área é uma área que vai tocar todas essas outras 5 áreas aí. Mas muitas vezes nós, como pais, nós nos preocupamos muito com essas questões, talvez mais da questão do físico, do cuidado, da dimensão física dos nossos filhos, a questão emocional, a questão intelectual, o quanto que eles precisam estudar e tudo mais. Mas muitas vezes nós não conseguimos ainda nem tocar na questão social e não nos percebemos também da questão do ambiente. Nós só vamos nos atentar com relação à questão do ambiente onde ele está envolvido quando um problema muito sério surge. E aí, muitas vezes, nós já vamos ter que lidar com um problema que se agravou demais na vida dos nossos filhos. Mas eu queria que a gente passasse por cada uma dessas áreas aí, olhando para a questão de qual é o impacto que nós causamos. A questão física, por exemplo, é comprovado já que pessoas que crescem em um lar que tem um pai, elas são fisicamente mais saudáveis. Elas têm um crescimento, uma atitude para a questão do relacionamento, do desenvolvimento dela físico melhor. Então, a questão do envolvimento paterno contribui de uma forma significativa e na questão da felicidade da criança e no desenvolvimento físico dela. Então, vamos olhar para a questão intelectual. Os nossos filhos, eles estão gritando, eles estão pedindo para a gente: papai, por favor, me ajude a ser mais inteligente. E como que isso funciona? Bom, tem várias maneiras aí em que nós podemos ver a nossa influência na vida dos nossos filhos. Mas aqueles pais que são presentes, eles ajudam na formação e no desenvolvimento intelectual do filho. Uma coisa que é muito impressionante, que eu vim a descobrir não muito há muito tempo, mas agora há pouco tempo, é que existem hormônios e também alguns neurotransmissores, são neurotransmissores e alguns hormônios que fazem exatamente as conexões de raciocínio, que acabam ajudando na formação do intelecto e no desenvolvimento intelectual de uma pessoa. Agora, a presença do pai na casa traz uma segurança para a criança. Ou seja, é uma criança que cresce em um ambiente mais seguro, ela, teoricamente, deve
experimentar e estar debaixo de menos estresse. Só que a pesquisa mostra também que não só a criança, mas qualquer pessoa exposta a qualquer tipo de estresse, por uma questão de defesa, o nosso cérebro ele começa a produzir uma substância chamada cortisol. O cortisol ele tem uma função de nos proteger, ele camufla qualquer tipo de dor que a gente possa vir a sofrer. Ou seja, quando o nosso cérebro começa a perceber que a situação que está causando ou pode causar para a gente uma dor que a gente não quer, ele imediatamente começa a produzir o cortisol. Bom, isso é um negócio fantástico que Deus criou e um sistema de proteção para o nosso intelecto, para as nossas conexões fantásticas. Só que a pesquisa mostra que uma pessoa ou uma criança exposta por um período muito longo e uma quantidade muito grande de cortisol, esse cortisol ele afeta a capacidade de tomada de decisão de uma pessoa. Ou seja, quando os pais ou o pai ele está presente provendo para a criança uma segurança emocional ali, e a criança imediatamente quando um perigo se apresenta, ela pode pensar, eu vou falar com meu pai, não vai ter problema, meu pai está aqui, ou seja, essa segurança da presença nossa interfere demasiadamente no desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque essa capacidade da tomada de decisões, que é um negócio fundamental no desenvolvimento intelectual de uma pessoa, ela, numa criança que cresce em um ambiente seguro, poucas vezes é interrompido. Ou seja, essa criança ela cresce aprendendo e sendo treinada a tomar decisões, uma vez após a outra. Ela está sempre fazendo aquilo que ela deve fazer, porque ela entendeu no ambiente, ela se desenvolveu num ambiente extremamente saudável para isso. E quando isso não acontece, as crianças começam a sofrer um problema assim. Não é difícil de a gente ver essa situação quando você pensa que, por exemplo, crianças que crescem ou que se desenvolvem ali num ambiente de terror, de medo, de muito estresse, elas acabam tendo uma dificuldade muito grande na questão do desenvolvimento intelectual. São crianças que acabam não desenvolvendo essa parte intelectual como elas deveriam. Então, dá uma olhadinha só que interessante essa questão aqui, olha. Bebês de pais altamente envolvidos são cognitivamente mais competentes aos 6 anos de idade. Por outro lado, crianças também que já estão na escola e que têm pais envolvidos, elas têm um melhor desempenho escolar. Conversas de pais com crianças são caracterizadas muitas vezes por questionamentos como o que, onde, etc. Tal. O que acaba fazendo com que essas crianças assumam uma responsabilidade mais completa na questão da interação delas. Aí. E também eles são melhores em desenvolver ou resolver problemas enquanto crianças que têm, às vezes, até um QI mais alto aos 3 anos. Então, isso é um negócio muito interessante de a gente pensar e acontece. Agora, uma coisa também muito interessante é o seguinte, a presença do pai acaba ajudando demais nesse desenvolvimento intelectual da criança. E eu quero dizer isso aí para você da seguinte maneira. Quando a criança vai para a mãe e pergunta para a mãe, por exemplo, mãe, como que faz tal coisa?
As nossas mulheres, elas sabem muitas coisas, elas têm um conhecimento, uma sabedoria muito grande. E, normalmente, as mães já logo falam para os nossos filhos, dão as respostas, falam, olha, isso aí você tem que fazer assim, assim, assado, tal, tal, e responde tudo ali para os nossos filhos. Mas quando os nossos filhos vêm perguntar para nós, homens, muitas vezes nós não sabemos a resposta. E o que nós fazemos? Nós respondemos para eles quando eles perguntam, pai, como é que faz tal coisa? A nossa resposta para eles é, o que você acha? Como é que você acha que isso deve ser feito? E olha, é interessante porque às vezes nós estamos sendo só espertos ali para sair dessa saia justa, mas essa maneira de fazer com os nossos filhos, de voltar a pergunta para eles e perguntar para eles, né, como é que você acha que isso deve ser feito? Isso traz algumas coisas muito fantásticas. Primeiro, a criança se sente desafiada a pensar. Ela precisa agora raciocinar e tentar achar uma solução. Mas a segunda coisa, que também é muito importante, ela sente que o pai já começou a delegar para ela a responsabilidade da decisão. E olha, uma das coisas que os nossos filhos precisam ser treinados é em como tomar decisões, como fazer escolhas boas. E quando nós damos essa oportunidade para eles, nós estamos treinando os nossos filhos a fazerem isso, a tomarem as decisões que nós tanto queremos que eles tomem, porque sem essas decisões, sem essa capacidade de tomar decisões, eles vão ter dificuldades. Uma outra área também que nós precisamos nos atentar e ajudar os nossos filhos é na questão emocional. Os nossos filhos estão dizendo, papai, por favor, ajude-me a lidar com as minhas emoções aí que são tóxicas. E aqui nós podemos ver o seguinte, que o desenvolvimento emocional e o bem-estar dos nossos filhos acabam criando exatamente isso. Crianças com pais envolvidos, geralmente, elas exibem uma maior tolerância e uma capacidade de lidar com as situações estranhas aí, e estressantes e frustrantes, de uma maneira melhor. Elas lidam melhor com isso. Elas expressam menos angústia emocional, elas apresentam também menos expressões de emoções negativas, como medo e culpa, e nós vamos ver isso aí, porque o ambiente de medo e culpa e vergonha são os três sentimentos que nós precisamos, ao máximo, tentar diminuir na nossa casa. Crianças, e ninguém foi feito para viver nem com medo, nem com vergonha, e também com essa angústia ali de ficar ali sem saber como lidar com essa questão, tendo medo ou culpa ou com vergonha. E aí o envolvimento do pai é positivo de uma maneira efetiva, aí, é positivamente correlacionado com a satisfação com a vida que essa criança vai ter. Agora, a pergunta é como é que eu faço para ajudar o meu filho a viver num ambiente onde emocionalmente ele vai se sentir mais seguro? Bom, a resposta para isso é muito simples. Quanto mais você e eu, ou quanto mais eu demonstrar o meu amor pela mãe dele, ou seja, se a minha casa é um ambiente onde os meus filhos crescem vendo que existe um pai que ama muito a mãe e que a mãe ama muito o pai, esse ambiente emocional de amor ali vai fazer com que ele experimente algo muito positivo no desenvolvimento emocional dele ali. E isso acaba sendo fundamental para o desenvolvimento dele. Então, um ambiente que eu diminua demais a sensação de culpa, medo
e vergonha. Isso é muito importante. E a outra coisa, na ausência do medo, da vergonha e da culpa, eu substituo isso por um ambiente seguro de amor. Uma das coisas, talvez seja um dos maiores desafios para nós como pais, seja numa situação em que o meu filho fez uma coisa errada, eu consegui desenvolver no meu filho que é mais importante, que eu dou mais valor para ele ser totalmente honesto comigo. Ou seja, se eu consigo, ao perguntar para ele, filho, aconteceu tal coisa, foi você. E ele disser para mim, pai, fui eu quem fiz, eu fui mexer naquilo ali, caiu, quebrou. Ou seja, ele me conta qual foi a situação. Se naquele momento eu consigo administrar os sentimentos que eu tenho com relação àquele dano que foi causado e consigo transmitir para o meu filho que o fato dele ter falado a verdade, aquilo ali, é mais importante para mim do que o fato em si, ou seja, o dano causado, bom, eu vou estar ensinando para o meu filho e transmitindo para ele um valor emocional muito grande. Eu não sei quanto a sua história, mas a minha história, ela não foi desse jeito. O meu pai, mesmo se eu falasse a verdade, ou algumas vezes em que eu fiz alguma coisa, eu contei para ele, aquilo que eu havia feito tinha um valor, sem dúvida nenhuma, com peso muito maior do que o fato de eu falar a verdade. E aí, o que isso causou e o que isso fez com que eu começasse a desenvolver? E preste atenção nisso que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que é culpa do meu pai. Meu pai estava fazendo o melhor que ele podia por mim naquela época. Mas uma coisa que eu desenvolvi logo cedo na minha infância foi um péssimo hábito de mentir. E eu mentia para tudo. Eu tinha medo de falar a verdade, porque para mim falar a verdade era um sinônimo de ser punido. Porque se falasse a verdade a respeito de um negócio que eu tinha feito de errado, eu sabia que não haveria um entendimento ali daquela situação. Pelo contrário. Então, se eu pudesse escapar daquela situação mentindo, eu não me importava em mentir. Bom, eu não preciso falar muito que muitas vezes eu entrei numa situação muito difícil por causa da mentira, porque eu não tinha e nunca fui estimulado a ter isso como um valor. E foi uma das coisas que eu procurei fazer com os meus filhos, e mostrando para eles, se você me falar a verdade, eu quero que você saiba que isso que você fez é um problema mesmo. Mas, filho, que bom que você me contou que foi você. Não tem problema, nós vamos comprar um outro, nós vamos fazer alguma coisa. Talvez por causa disso que você fez, nós vamos ter que ter uma outra conversa a respeito da sua irresponsabilidade para com cuidado tudo. Mas eu escolhi esse caminho porque eu queria que meu filho crescesse num ambiente em que ele não se sentisse culpado, eu não queria que ele tivesse medo e muito menos que ele tivesse vergonha. E muitas vezes, por causa da nossa atitude como pais, nós trazemos esse tipo de sentimento para os nossos filhos. Eles acabam tendo medo da gente, eles acabam tendo vergonha do que eles fizeram e eles acabam convivendo com uma culpa. Culpa é essa que nós mesmos colocamos nos ombros deles. Então, é muito importante que a gente entenda isso aí, o quanto isso é importante aí também. Uma outra área que é muito importante é a questão do desenvolvimento social dos nossos filhos aí. E quando nós estamos aí olhando para essa questão do desenvolvimento social, nós precisamos entender que um pai presente, ele ajuda
o filho se desenvolver, e esse desenvolvimento social vai fazer com que ele tenha menos problemas de conduta. Ele tem menos estresse psicológico, é uma criança, um adolescente com um maior senso de competência social. Ele tem níveis mais elevados de felicidade, porque ele vive num ambiente em que muito do social dele ele desenvolve dentro da própria família. Crianças que não têm isso, elas vão procurar uma experiência de felicidade fora de casa. E muitas vezes elas vão ser convidadas por amigos e tudo mais que não se importam com elas. E é aí que vem aquele convite para elas experimentarem uma coisa diferente, uma coisa nova. E muitos adolescentes acabam se envolvendo com a questão de droga por conta disso, por falta de uma experiência positiva dentro de casa. Uma outra coisa muito interessante é que pais que estão presentes ali trabalhando com os filhos vão viver e vão crescer com menos sintomas de ansiedade. Eu roí unha durante muitos anos da minha vida e eu vim a descobrir só na fase adulta que o que me levava a roer unha era uma ansiedade, às vezes, de uma situação em que eu não sabia como essa situação ia terminar, e aquilo me deixava tão nervoso, tão angustiado, que eu acabei desenvolvendo isso aí. Então, observar o comportamento, inclusive o comportamento físico dos nossos filhos, podem nos ajudar a perceber isso aí. Acho que meu filho está ansioso, às vezes antes de uma prova, às vezes antes de uma situação, se ele é um esportista, antes de um jogo, de uma partida, de uma competição, como é que meu filho se comporta? Isso tem que me ajudar, eu tenho que estar presente para observar isso nos meus filhos. E filhos de pais envolvidos são mais propensos a demonstrarem um maior locus de controle interno. O que é isso aí? É aquela criança que não tem explosões de raiva ou de qualquer tipo de sentimento incontrolável. Pelo contrário, elas têm uma maior capacidade também de tomar iniciativa, ela acaba usando a autodireção e o controle, e elas são menos impulsivas, inclusive na questão de relacionamento com outras pessoas. Quer dizer, é muito interessante você pensar em pessoas que conseguem controlar, crianças que conseguem controlar o seu emocional por conta disso, porque elas foram expostas e desenvolvidas a um relacionamento, a um desenvolvimento social bem melhor aí. Então, é muito importante que a gente olhe também para esse lado aí. A questão ainda do social, a gente pode ver que existe uma relação ainda com relação a que jovens adultos aí, com pais envolvidos, são mais propensos também. Eles acabam se saem bem melhor em medidas de autoaceitação e ajuda pessoal ou social aí, pessoal ou social. Eles também eles conseguem olhar para eles mesmos assim e se enxergar como confiáveis, são práticos e amigáveis, são pessoas que se dão de uma maneira muito mais tranquila também nos relacionamentos aí. Eles acabam tendo um sucesso no trabalho e são melhores ainda mentalmente porque eles não precisam provar nada para ninguém, são pessoas seguras que estão crescendo ali. E olha só que interessante, eles também têm casamentos mais bem-sucedidos e menos propensos ao divórcio. Por quê? Porque cresceram saudável na área social. Ou seja, um relacionamento que eu vejo tendo uma possibilidade muito grande de divórcio é aquele relacionamento em que tanto o marido quanto a esposa, ambos entram no casamento com uma expectativa muito alta de resolverem as suas frustrações
de relacionamento ou suas frustrações sociais. Então, como eles acabam com uma expectativa, entrando para o casamento, com uma expectativa muito alta, e começam a ver no dia a dia do casamento que o casamento não é capaz de ser feito isso, e, aliás, o casamento não foi feito para isso, o que acaba acontecendo é que há uma frustração muito grande e, logo, eu acabo culpando o meu cônjuge como a pessoa incapaz de trazer ou de fazer com que eu tenha saciado as minhas necessidades sociais aqui. Essas crianças que são desenvolvidas aí junto com os pais, elas também manifestam que elas estão mais satisfeitas com os parceiros românticos na meia-idade, e elas também são mais propensas a terem relacionamentos íntimos mais bem-sucedidos, porque elas estão já satisfeitas ali com aquilo que elas cresceram e desenvolveram. Mas também tem a questão da saúde, e esse aqui talvez seja um dos pontos mais impressionantes aí. Mas, olha, crianças que crescem com a segurança emocional do pai presente ali, elas desenvolvem menos doenças que são, como, por exemplo, a questão da asma ou renite, essas doenças que são aí meio que sintomáticas por conta e que o médico, quando vai ver, elas têm todas as origens emocionais. Essas crianças, elas têm uma maior probabilidade de apresentar problemas de saúde relacionados a situações emocionais. Por quê? São crianças que não estavam perto dos pais. Então, as crianças que estão longe dos pais acabam desenvolvendo isso. Olha que interessante essa pesquisa que diz que a taxa de mortalidade infantil, elas são 1,8 vezes maior para as crianças de mães solteiras aí do que as crianças com mães casadas aí. Então, crianças obesas são mais propensas a viverem em casas com pais ausentes do que com crianças não obesas. Por quê? Porque há uma influência na questão. Comprovado, por exemplo, que a questão de muitos casos de obesidade, a obesidade foi desenvolvida por duas coisas: ansiedade ou uma dor causada em que a criança ela acaba encontrando na comida uma maneira de se satisfazer. E nós sabemos que isso aí vai acabar causando para ela um problema de saúde muito grande. Mas as crianças acabam oferecendo um problema por causa disso aí. Um grande professor de uma universidade, que é uma universidade lá da África do Sul, o Dr. Franz Conde, ele disse o seguinte: olha, a ausência de um pai é um grande estressor, e o estresse ele enfraquece o sistema imunológico, ou seja, a criança, por causa do estresse que ela sofre, ela acaba tendo uma menor capacidade do seu sistema imunológico, ou seja, de resistir a enfermidades. E ela acaba também, isso aí acaba contribuindo para o desenvolvimento, por exemplo, de diabetes, de depressão, doenças cardiovasculares, infecções do trato respiratório, como renite, como eu falei, asma. Então, tudo isso aí, às vezes, pode ser resolvido com crianças onde os pais estejam mais atentos ali. Agora, todas as pesquisas falam dessas 5 áreas. Fala da questão intelectual, social, fala da questão da importância na área intelectual, a área física e até do ambiente. Mas nós não encontramos pesquisas que falem a respeito da importância do valor espiritual. E isso é uma das coisas que eu queria que a gente olhasse, porque, como nós vimos aqui,
a área espiritual, ou seja, a dimensão espiritual, ela vai permear todas essas outras 5 áreas. Então, crianças que são desenvolvidas espiritualmente, elas vão ter um melhor desenvolvimento intelectual, físico, social, o ambiente onde elas estejam, ou seja, da cultura onde ela está, e o social. Então, todas essas áreas aqui, quando a criança ela é exposta a um desenvolvimento espiritual, isso é importantíssimo para ela. Então, como nós pais, nós temos o dever também de contribuir e ajudar as nossas crianças nessa questão espiritual. E para isso, nós temos que olhar que crianças até 6 anos de idade, elas têm um olhar para nós de que nós somos a referência mais próxima de quem Deus é. Interessante a gente pensar nisso, né? De que nós, na verdade, representamos para os nossos filhos, até os 6 anos aí, o que está dizendo aqui, olha, que a imagem de Deus que a criança aos 6 anos de idade tem, ela é derivada a partir da imagem que elas carregam do seu próprio pai. Então é muito interessante que as crianças até os 6 anos ali, elas vão acreditar que Deus é exatamente como nós somos. A maneira como nós estamos agindo, nós estamos, na verdade, representando Deus para elas. É como se nós fôssemos Deus em pele e osso, para que elas pudessem ver. E olha, um Deus com pele é isso que os nossos filhos precisam, quando eles estão crescendo. E para isso, a responsabilidade volta sobre nós. De que se o meu filho cresce pensando que Deus é um Deus tremendamente austero, é um Deus injusto, é um Deus que às vezes não cumpre a promessa que faz, olha, pode ter certeza que muito dessas crenças que os nossos filhos têm, essas crenças começaram e se desenvolveram a partir de atitudes nossas. O Deus de pele que eles estão observando. Mas quando isso, Fernando? Bom, quando eu digo para o meu... Desculpa, quando eu digo para o meu filho, falando, olha, amanhã nós vamos sair, vamos ao parque, nós vamos brincar um pouco e tudo. Quando eu digo isso para o meu filho, e chega amanhã, o dia seguinte chega, o meu filho está com aquela expectativa, porque o meu pai falou que ele vai me levar no parque. E quando eu chego, o meu filho chega para mim e fala, pai, então, vamos ao parque? E aí eu arrumo uma outra desculpa, dizendo, olha, hoje não dá, o papai está com muito trabalho, eu estou muito cansado, tal, não vai dar para fazer isso. Bom, isso acaba causando, a médio e longo prazo na vida do meu filho, uma desconfiança a respeito de que Deus seja desse jeito também. Deus é alguém que promete as coisas, mas ele não cumpre. Se o meu filho cresce em um ambiente onde eu, como o pai, deveria providenciar a proteção, a segurança para ele, mas ele vê coisas acontecendo na minha casa. Aliás, ele vê um ambiente na minha casa de briga, de gritos, de desavenças, de um ambiente tenso. Ele também, a médio e longo prazo, vai desenvolver a crença de que por que eu quero ter um relacionamento com Deus? Por que eu quero ir para o céu? Se o céu é isso aqui que eu vejo na minha casa, eu não quero, eu quero mais curtir a vida, eu quero mais aproveitar isso que a vida tem de melhor para dar para mim. Então, vejam só como é grande a nossa responsabilidade. Eu preciso o tempo todo estar atento para essa questão de como é que eu estou me relacionando em casa, como é que eu estou vivendo a minha vida, como é que está o meu relacionamento com o meu filho, como é que está o meu relacionamento com Deus. Porque é através do meu relacionamento com Deus em que eu vou ter a capacidade para exatamente ser aquele pai que Deus espera que eu seja para os meus filhos. Então, o nosso desafio hoje aqui
É nós pensarmos nessas dimensões todas, cuidado com a parte física, emocional, intelectual, social e o ambiente que os meus filhos estão vivendo. Mas, mais do que isso, a minha responsabilidade no meu desenvolvimento espiritual, porque é somente quando eu tenho realmente um relacionamento pessoal com Deus, estou me desenvolvendo, estou fazendo todos esses papéis de ajudar meu filho em todas essas dimensões, mas capacitado não por mim mesmo, mas capacitado por Deus. É que eu vou conseguir causar na vida do meu filho aquele impacto que Deus realmente espera que seja causado. Às vezes, nós vamos tentar forjar ou tentar imitar na vida dos nossos filhos um comportamento para que ele acabe acreditando que nós somos aqueles super-heróis. Mas nem sempre isso vai ser possível, porque os nossos filhos eles vão perceber. Um dia eles vão saber quem nós realmente somos. E eu queria aproveitar agora e terminar esse nosso tempo aqui, passando para você um vídeo. E eu queria que você assistisse esse vídeo, que eu acho ser muito interessante, muito oportuno para esse nosso tempo aqui. Então, assista esse vídeo aí e, no final, eu retomo aqui para a gente falar um pouco sobre isso aqui. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
O que eu gosto desse vídeo é que parece ser uma ideia boa do pai em fazer todo o sacrifício, e talvez esse seja o ponto talvez legal desse vídeo aqui. Mas a questão que eu quero realçar aqui para a gente, ou ressaltar, é que nós não podemos enganar os nossos filhos para tentar prover para eles uma vida melhor, uma vida que seja uma vida boa, se isso não for a verdade. E muitas vezes nós estamos achando que o que os nossos filhos precisam são as coisas que nós podemos dar para eles com o dinheiro, com o trabalho. Mas o que os nossos filhos realmente precisam? Eles precisam de paz. É só isso que eles precisam. As outras coisas, como essa menininha disse, né? O meu pai, ele mente para mim. Ele mente para mim por causa de mim. E o que vai acontecer quando nós formos totalmente transparentes com os nossos filhos e dizermos para eles, ou dissermos para eles, qual é a verdadeira e real situação, os nossos filhos vão saber entender isso aí. Porque eles vão saber que o Deus de pele que eles olham e nos enxergam é um Deus que está sempre comprometido com a verdade. Por isso a minha oração e o meu desafio para você hoje é que você pense nessas dimensões todas, questão intelectual, física, emocional, o ambiente, o social, mas também a questão espiritual, e que você esteja atento ao seu filho, ao seu olhar está atento para que essas dimensões sejam desenvolvidas nele e que você possa ser o pai que Deus deseja que você seja e que você vá, à medida em que o tempo vá passando, vá percebendo que a coisa que seu filho mais precisa não são as coisas que você pode dar para ele, mas é você mesmo. Ele precisa de você. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus faça com que você, cada dia mais, experimente a maravilha de viver numa casa onde é um pedaço do céu. Você trouxe o céu para sua casa. E você possa ver cada dia o seu filho, a sua filha, crescendo de forma saudável em cada uma dessas dimensões que nós trabalhamos aqui hoje à noite. Tá bom? Um grande abraço. Semana que vem temos mais aí e vamos estar juntos aí. Ok? Um grande beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Daqui a pergunta que nós vamos responder assim que possível, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço aí.